Agora começamos uma nova sequência aqui desse assunto do ciclo do carbono, que é a discussão sobre a matéria orgânica do solo. Primeiramente, qual a origem de toda a matéria orgânica do solo? O que é a matéria orgânica? É todo aquele material vivo ou morto que tem carbono, carboidratos. Então, em primeira análise, toda essa matéria orgânica do solo se origina do CO2 da atmosfera. Isso é muito importante que vocês tenham isso em mente. Então, alguns falam, a matéria orgânica do solo se origina de resíduos vegetais, animais e microbianos. Sim, mas e esses resíduos vieram de onde? Os resíduos vegetais, os animais e os micro-organismos. Todos vieram de onde? Do CO2 da atmosfera, que foi fixado fotossinteticamente pelos produtores primários, isto é, plantas, algas, cianobactérias. Então, construíram biomassa que serviram de alimentos para os heterotróficos. Então, toda a matéria orgânica do solo vem do CO2 atmosférico. Mas o que é a matéria orgânica? É todo e qualquer material de origem vegetal, animal ou microbiano que foi acumulado e submetido à decomposição. E nesta decomposição microbiana vai ocorrer o quê? Liberação de minerais como íons inorgânicos, liberação de CO2 como resultado da respiração dos heterotróficos e, finalmente, a formação do humus. Nesta figura, a gente coloca o que acontece, então, em termos de geração de material orgânico e de outros produtos num agroecossistema. Então, consideramos aqui uma planta melhorada, altamente produtiva, digamos, um híbrido de milho. O que está acontecendo? A planta está sequestrando o CO2, ou seja, fazendo fotossíntese aqui nas folhas iluminadas, na presença de luz. Então, utilizando a luz solar como fonte de energia, o CO2 é então reduzido e a planta cresce. Ela cresce fazendo a fotossíntese, mas também absorvendo os elementos na rizosfera, pelas raízes, é claro. Então, os elementos químicos, os nutrientes, os elementos essenciais entram por aqui e ajudam a planta a crescer através do processo fotossintético. Quando elas completam o ciclo, o produtor colhe os grãos e deixa a planta no solo. Ela fica na superfície ou é incorporada na camada arável. Aqui, o que é que vai acontecer inicialmente? Os materiais que são mais facilmente decompostos, que sofrem um processo mais rápido de decomposição ou mineralização, são logo transformados, como, por exemplo, as proteínas, os polissacarídeos, lipídios, a própria lignina, que vai ser processada depois, mas esses mais fracos, esses menos resistentes, já vão sendo transformados em coisas mais simples ainda, como os açúcares, aminoácidos e outros compostos. Esses compostos, então, são atacados, continuam sendo atacados pela biomassa microbiana, basicamente fungos, bactérias e outros micro-organismos heterotróficos. E nesse processo de mineralização, na verdade é uma oxidação ou respiração, eles vão jogando o CO2 na atmosfera do solo. Esse CO2 pode volatilizar para a atmosfera acima do solo ou pode permanecer no solo
dependendo das condições, das propriedades físicas do solo, físico-químicas. Nesse processo também são liberados nutrientes diversos, como fosfatos, sulfato, nitrato, cátions como magnésio bivalente, cálcio bivalente, potássio monovalente, amônio. Então, todos esses nutrientes estavam aqui anteriormente. Eles são liberados de volta, sendo absorvidos pelas raízes vegetais, e dando sequência aqui ao ciclo. Esses nutrientes, por outro lado, eles podem ser imobilizados, dependendo da população microbiana. Eles também podem ser imobilizados temporariamente na biomassa, ou seja, nos micro-organismos vivos. Quando esses micro-organismos morrem, eles são decompostos pelos outros micro-organismos que continuam vivos. E nesse processo, esses nutrientes são devolvidos novamente para o solo, ficando disponíveis para a absorção pelas raízes. Nesse processo todo também pode acontecer os fenômenos da lixiviação, ou seja, os nutrientes podem se perder no perfil do solo, eles podem ser absorvidos pelas partículas coloidais do solo. Esses assuntos são mais lá da fertilidade do solo, ou podem continuar sofrendo outras transformações, resultando na formação dos ácidos úmicos, fúlvicos e a umina, que são os compostos úmicos. Então, todo esse conjunto de transformações é resultante aqui, basicamente, da atuação dos micro-organismos em diversas etapas aqui, nas transformações desse material orgânico. Esses micro-organismos, inclusive, podemos dizer organismos como um todo, porque antes do processo da decomposição propriamente dita, esse material mais grosseiro é fragmentado, é triturado pelos componentes da meso e da macrofauna no processo de degradação estrutural aqui dos resíduos vegetais. Então, após esse ataque inicial da meso e da macrofauna, então os micro-organismos estão em ação no processo da decomposição, não é, dessas macromoléculas, resultando então em todos esses processos que eu acabei de falar: liberação de nutrientes, produção de CO2, estímulo à atividade microbiana, provocando imobilização dos elementos. Então, uma série de coisas está acontecendo aqui nesse ambiente que acabou de receber essa planta. Ainda tratando sobre esse assunto, a origem da matéria orgânica do solo, nós colocamos que a incorporação de matéria orgânica ao solo, a matéria orgânica foi formada, né, pela fotossíntese, depois pelos animais que consumiram os produtos primários e etc. Então, tudo isso é matéria orgânica que vai ser depositada no solo sob duas formas, duas vias principais. A via epígea, quando vamos ter os aportes vegetais e animais diretamente na superfície do solo, a famosa serapideira. Então, são os vegetais que completaram seu ciclo, ou os resíduos vegetais, ou os animais que também completaram o ciclo, ou resíduos de vegetais como estercos. Tudo isso é depositado em cima, na superfície do solo. Por isso que nós chamamos origem epígea. Epi, de superior, ou para fora. Igea, de terra, né? Solo. Então,
É a origem epígea dos aportes animais e vegetais. E a origem endógena, quer dizer, a via endógena, endos, para dentro, e gena, vem de gênese, quer dizer, os materiais que são depositados internamente. Por quem? Só pode ser pelas raízes, não é isso? Então, aqui pela via endógena vai ocorrer a liberação de todos aqueles produtos em nível de rizosfera, os exudatos, as secreções, mucilagens, lisados e outros compostos de origem, quer dizer, que se originaram lá na rizosfera, bem como alguns compostos resultantes da decomposição microbiana. E esses materiais vegetais, ao conjunto desses materiais nós chamamos de polissacarídeos, representam a maioria do carbono orgânico do solo. Que tipos de materiais vegetais são esses? Temos basicamente esses 5 grupos de produtos. O principal em termos quantitativos é a celulose, 15 a 60% de todo o material vegetal está na forma de celulose. Depois temos a hemicelulose, 10 a 30%. A lignina também é um importante biopolímero, ou seja, um polissacarídeo vegetal, que faz de 5 a 30%, quer dizer, corresponde a 5 a 30% do material vegetal. Também temos uma fração solúvel em éter ou álcool, que são os lipídios, óleos, ceras, pigmentos, etc., que fazem 1 a 5%. Finalmente, as proteínas, de 1 a 10%. Então, esse material que chega ao solo, tanto de forma epígea quanto de forma endógena, ou seja, todos esses materiais que nós acabamos de apresentar, celulose, hemicelulose, lignina, etc., todo ele tem que ser decomposto. Ele não pode se acumular. Tem que haver a decomposição para que eles sejam, digamos, processados e que não fiquem empilhados na superfície do solo. Então, a natureza criou maneiras ou formas desse material desaparecer, ou seja, ser transformado à medida que ele é produzido. Então, devido à complexa natureza dos resíduos orgânicos, vamos ter, então, muitas espécies microbianas envolvidas nesse processo da decomposição. E nesse processo todo, o carbono presente em todo esse material vai seguir 3 caminhos distintos. Dependendo das condições de presença ou ausência de oxigênio, ele pode ser convertido a CO2 ou metano. Ele pode ser incorporado também no tecido microbiano, ou finalmente ele pode ser convertido a humus. Então, para que haja esse processo todo de transformação e decomposição desses materiais orgânicos, vários estágios podem ser delineados no caminho da decomposição. Primeiramente, entram em ação a macrofauna, então cupins e outros pequenos animais do solo vão desempenhar uma importante função na redução do tamanho do material vegetal fresco. Depois que esse material é reduzido em tamanho, transformações posteriores vão ocorrer. Estas já vão ser executadas por enzimas de origem microbiana. Ou seja, em outras palavras, depois do ataque inicial pela macrofauna, os micro-organismos entram em ação com suas enzimas, promovendo outras transformações desses materiais recentemente triturados.
E a fase inicial do ataque microbiano, então, entra em ação, quer dizer, começa essa fase inicial que se caracteriza por uma rápida perda de substâncias orgânicas prontamente decomponíveis, ou seja, que são mais facilmente mineralizadas. Então aqui a gente coloca essa tabela resumindo essas fases que eu acabei de comentar. Então, em resumo, ocorre primeiramente redução do tamanho das partículas. A fauna do solo, basicamente o que nós chamamos macrofauna, então vai promover esta fragmentação. Aqui não vem nenhuma decomposição assim acontecendo, é simplesmente um fenômeno físico de redução do tamanho das partículas. Só depois que essas partículas são reduzidas, aí começa então essa segunda fase, que é o ataque microbiano inicial. Então as substâncias mais frágeis, como açúcares, proteínas, amido e celulose, são atacadas pelos micro-organismos heterotróficos, com destaque para fungos e bactérias. Aqui já ocorre uma grande emissão de gases como amônia, esse gás de enxofre, e o CO2, além de ácidos orgânicos. O ataque continua, agora nós chamamos essa terceira fase, que é o ataque microbiano intermediário, quando subprodutos orgânicos e tecidos microbianos são atacados por diversos grupos microbianos. Então aqui o ataque continua, né? Mas em nível microbiano. Continua sendo, quem são os agentes aqui? Continuam sendo todos esses heterotróficos, como fungos, bactérias, actinomicetos, protozoários, todos esses, os microanimais, todos eles participam desse ataque intermediário. Aqui, nova biomassa é produzida, havendo uma nova emissão de CO2. E a última fase é o ataque final, quando ocorre a degradação gradual das partes mais resistentes. Aqui destacamos a lignina, mas existem outras formas muito resistentes, como as ceras, os óleos e outras coisas, que são muito resistentes ao ataque microbiano. E esses materiais só são decompostos depois de muito tempo, que é justamente o ataque final. E nesta fase destacam-se principalmente fungos e actinomicetos. Então, nesse processo da decomposição, que corresponde às fases 2, 3 e 4, os fungos filamentosos e as bactérias são muito ativos, principalmente no consumo das proteínas, amido e celulose. E devido a esse ataque inicial intermediário desses organismos, desses micro-organismos, vamos ter então a emissão de subprodutos, ou seja, a produção dessas substâncias como os gases, a amônia, o sulfeto de hidrogênio, que é o H2S, o CO2, que é o dióxido de carbono, ácidos orgânicos diversos e outras substâncias com oxidação incompleta. Subsequentemente, outros intermediários orgânicos e tecidos microbianos recém-formados são atacados por uma grande variedade de micro-organismos, com a produção de nova biomassa e a posterior perda de carbono, como CO2. O estágio final da decomposição, então, se caracteriza pela degradação gradual dessas partes mais resistentes. Então, destacamos a lignina. E aqui, então, repetindo isto, fungos e actinomicetos são os principais agentes. É preciso que fique claro que os diferentes constituintes
dos resíduos orgânicos, então, são decompostos a diferentes taxas, ou seja, velocidades. Então, quem é que desaparece primeiro? Desaparece entre aspas, né? Quem é que se transforma primeiro? São os açúcares simples, tipo sacarose, frutose, os açúcares. Os aminoácidos, que são as estruturas, as unidades estruturais de todas as proteínas, e na sequência a maioria das proteínas e certos polissacarídeos mais simples. Então todos esses materiais sofrem uma decomposição muito rápida, podendo ser transformados ou utilizados em apenas algumas horas ou no máximo dias. As grandes macromoléculas, que constituem o maior volume dos resíduos vegetais, então, devem ser quebradas em unidades mais simples antes de serem utilizadas para a produção de energia e síntese celular. Então, nessa tabela nós mostramos isso, né? Que os micro-organismos eles não absorvem essas macromoléculas porque elas são muito grandes, não entram pelas membranas ou parede celular dos micro-organismos. São moléculas muito grandes, então elas têm que ser quebradas. Nessa tabela a gente mostra justamente esses substratos macromoleculares e moléculas absorvidas pelas células microbianas. Então vejam bem, quando temos houve um erro de grafia, aqui é celulose, que é de origem vegetal, né? P é de plantas, e microbiana, M. Então ela vai ser quebrada enzimaticamente em micromoléculas, como glicoses e celobioses, que são açúcares. Então essas micromoléculas, ou elas são absorvidas diretamente, ou elas continuam sendo processadas pelos micro-organismos para serem utilizadas. Quando temos a M-celulose, que é de origem vegetal, então ela vai ser quebrada em outras coisas, açúcares e ácidos orgânicos. Então temos xilose, xilobiose e o ácido glucorônico. Temos também, de modo geral, outros produtos, como pectina, lignina, proteínas, etc. Então, todos esses materiais são quebrados, são desestruturados, dando origem a moléculas menores, que podem ser utilizadas pelos micro-organismos. E todo esse trabalho aqui é feito por enzimas que são produzidas pelos micro-organismos, e com elas eles conseguem hidrolisar, ou seja, quebrar essas macromoléculas. Então esse processo todo é realizado por diversas enzimas excretadas pelos micro-organismos. Como a gente viu antes, então, polissacarídeos, como a celulose, são quebrados em oligosacarídeos, que são os açúcares. Quer dizer, os oligosacarídeos são moléculas menores às unidades da celulose, que vão ser quebrados, dando origem aos açúcares simples. Se tivermos proteínas, por exemplo, elas serão transformadas em unidades menores, como peptídeos e aminoácidos. Isso tudo por enzimas produzidas por micro-organismos, como essas enzimas que a gente apresenta aqui. Aqui a gente diz principais, é uma amostra, né, de algumas enzimas importantes, mas existem muitas outras, devem existir centenas de enzimas de origem microbiana que atuam no ciclo do carbono. Aqui a gente coloca essas como sendo muito importantes, como asparaginase, que vai quebrar esse aminoácido asparagina, dando origem ao aspartato. Como subproduto, a amônia, que vai ser utilizada pelas plantas, né, na forma de amônio. A celulase, é claro, vai atacar a celulose, gerando ligações 1,4-glucan. A lipase
Vejam bem, sempre que tem ase, essa terminação indica enzimas. E esse radical anterior vem de o substrato onde essa enzima está atuando. Então temos a lipase, que é uma enzima que vai degradar os lipídios. No caso aqui, celulase, enzima que degrada a celulose. Então no caso da lipase, os triglicérides vão ser atacados por essa enzima, a lipase, na presença de água, por isso que a gente diz hidrólise enzimática, dando origem a glicerol e ácidos graxos. Nucleotidase, então, pelo nome é o quê? É uma enzima que ataca os nucleotídeos, dando origem a produtos, a fosfatos diversos. A fosfatase, enzima que ataca os fosfatos, dando origem a, por exemplo, o PO4, que é um ânion que pode ser absorvido pelas plantas. Fitase, enzima que ataca o ácido fítico, que são os hexafosfatos de inositol, produzindo inositol e ânions de fosfato. As proteases, que são enzimas que atacam as proteínas. As proteínas são degradadas, dando origem a peptídeos e aminoácidos. As pirofosfatase promove a hidrólise do pirofosfato, produzindo fosfatos solúveis. A famosa urease, que é uma enzima que degrada a ureia. Então ocorre a hidrólise enzimática da ureia, dando origem a amônia e CO2. Então aqui são apenas algumas, né? Existem muitas outras, como eu disse antes.